Lucas 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões, com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, e lhes disse: Paz seja convosco.
Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Queridos, vamos fazer um estudo dessa palavra que nós ouvimos agora de Lucas, capítulo 24. Nós vemos essa palavra, as mulheres que acompanhavam o ministério do Senhor Jesus desde a Galileia, e ali prepararam para aquele dia, aquela madrugada de domingo, né? Do domingo, já entrando no terceiro dia que o Senhor Jesus já havia sido sepultado. Elas levaram então especiarias, levaram um preparo para fazer os cuidados do corpo do Senhor Jesus. E aí então, quando elas chegaram perto do túmulo, foi aquela surpresa, encontraram o túmulo aberto e, assustada com aquela situação, elas de madrugada, vendo que a pedra tinha se removido, e aí a grande surpresa, querido, a grande surpresa na vida daquelas mulheres seguidoras do Senhor Jesus. Aqui nós vamos ver, de agora em diante, um embate entre a posição incrédula do homem e o poder sobrenatural de Deus. Nós, homens, queridos, é isso que acontece na vida dos homens, né? Acostumado a ver e acreditar só naquilo que vê, ou naquilo que pega, ou naquilo que pode ouvir. Então, em função dos órgãos do sentido, né? E agora nós vamos ver aqueles mesmos homens e as mulheres que estiveram durante o ministério do Senhor Jesus, ouvindo ele anunciar o que aconteceria. E no momento que aconteceu, vocês vão ver eles pasmos diante da situação milagrosa, diante do poder sobrenatural de Deus. Querido, a fé tem que ser estabelecida nessa dimensão. Nós temos que aprender a relacionar com Deus e com a nossa chamada como vida daqueles que têm a chamada de viver a eternidade, de conhecer o poder do nome do Senhor Jesus. Nós temos que aprender a andar na dimensão da fé. Nós temos que aprender a acreditar nessa palavra, acreditar naquilo que o Senhor Jesus fala a respeito. E nós vamos aprender aqui nesse capítulo 24, que quando o Senhor Jesus fala, às vezes fica encoberto aos nossos ouvidos. Então nós temos que ouvir insistentemente. Por isso se chama perseverança, né? Por isso que tem que ser perseverando nesse caminho. Tem que haver perseverança. Nós temos que perseverar. Por quê, querido?
Porque às vezes nós ouvimos e está encoberto. Então nós temos que ouvir várias vezes. O ser humano, a mente do homem, é fadado ao esquecimento. Nós temos esse destino de esquecer as coisas fáceis. Então nós temos que procurar sempre, querido. Sempre estar acrescentando, sempre buscando, sempre querendo aprender de Deus, querendo mais, sempre querendo mais. Por quê, querido? Porque para nossos olhos espirituais abrirem e nossos ouvidos abrirem. Ao que nós vamos aprender hoje aqui. Por que aconteceu? Quando essas mulheres chegaram no sepulcro, ela estava aberto o sepulcro, a pedra removida e não tinha um corpo. Aquilo que elas foram preparar, para aquelas especiarias que elas levaram para preparar aquele corpo não estava mais ali. E elas ficaram, então, atemorizadas. Ficaram ali estarrecidas. E, de repente, aconteceu que, dentro daquela perplexidade que elas se encontravam, apareceram 2 anjos, piorando ainda mais a situação de perplexidade delas. Porque diz que as roupas daqueles homens eram veste resplandecente. Eram anjos com veste resplandecente. E que se dirigiram a elas com palavras. Mas dirigiram com a palavra de conforto para elas. Falando para elas não ficarem atemorizadas disseram o seguinte, quando ela estava atemorizada. Olha a palavra que o anjo diz. Por que buscais o vivente entre os mortos? Por que buscais o vivente entre os mortos? Querido, é difícil. Nós não somos acostumados a ouvir isso. Na nossa vida, na nossa relação com as pessoas, desde o nosso nascimento, nós não somos acostumados a ouvir essa palavra, um vivo entre os mortos. Tá? Um vivente, né? Buscai o vivente entre os mortos? Não está. Nós não temos essa percepção. Né? E isso é a verdade, querido. É difícil o mundo entender isso. O poder da ressurreição, o poder que Deus fez em Jesus. Porque foi isso que aconteceu, querido. E ali elas estavam estarrecidas diante da ausência daquele corpo morto. E de repente veio um anjo com os vestes resplandecentes, 2 homens, falando, olha, você busca um vivente entre os mortos? Aí ele completa, olha, não está mais aqui, mas ressuscitou. Por quê? Lembra-se como ele falava, lá desde a Galileia, que ele falava, dizendo que convém o Filho do Homem que seja entregue às mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ao 3º dia ressuscite. O Senhor Jesus falava isso, querido. O Senhor Jesus dizia para elas que é isso que estava acontecendo. E aí o que aconteceu com ela? Elas lembraram da palavra. Na hora que elas lembraram da palavra, aí elas se alegraram. Aí houve uma motivação delas de voltarem correndo e anunciar aos anjos, aos 11 apóstolos, 11 discípulos, aquilo que tinha acontecido. Aí houve já uma motivação diferente. Porque até então, quando elas viram aquele sepulcro sem corpo, a postura delas de estarem estarrecidas diante daquilo. Mas quando elas entenderam o que significava aquilo, aí elas quiseram anunciar ao mundo. Querido, é assim a nossa vida. Assim como o Senhor Jesus disse que ele faria, que aconteceria com isso. Assim como o Senhor Jesus disse, querido, que ele falou para os apóstolos, falou para os seus discípulos, que ele seria preso, que ele seria julgado, que seria morto e que ressuscitaria no 3º dia, aconteceu. Aconteceu. Essas mulheres estão sendo testemunha dessa verdade que o Senhor Jesus tinha anunciado desde a Galileia. Assim hoje, meu irmão, assim hoje, eu quero dizer para você, o Senhor Jesus disse que ia voltar. Ele disse que vai voltar. Ele disse que vai voltar e a volta dele, querido, vai ser como um relâmpago, num abrir e fechar dos olhos. Como um relâmpago que sai do ocidente e se põe no oriente. É um abrir e fechar de olhos. Ele vai vir e vai buscar a igreja dele, buscar as ovelhas dele. Ele mesmo vem buscar. É uma promessa que ele tem para nossas vidas, querido. Assim como ele cumpriu
ali da vida dos apóstolos, o momento da ressurreição dele, ele agora tem uma promessa para nós, querido. E a nossa geração, nós vamos poder ver isso. Se você tiver os olhos de fé para essa verdade, de nós esperarmos o Senhor Jesus e ele se apresentar com grande glória, com o som da trombeta, com os anjos nas nuvens do céu. Há esse momento que ele disse para nós estarmos preparados. Nós temos que nos preparar para esse encontro, querido. Por isso que nós estamos aprendendo essa palavra. Assim como o Senhor Jesus falou da verdade, que ele ressuscitaria no terceiro dia, nós que não temos o hábito de ver pessoas ressurretas, quero anunciar para você que é uma verdade. O Senhor Jesus ressuscitou. Ele, assim como ele prometeu, assim como ele havia dito, ele ressuscitou no terceiro dia. E aí então, essas mulheres ficaram muito alegres. Mudaram agora, a motivação delas agora era outra. A alegria delas já não era mais naquela motivação de levar para fazer ali, né, para ungir o corpo do Senhor Jesus já morto. Agora exultava de alegria, queridos. Elas voltaram correndo para falar com os apóstolos. E dessa volta, quando elas voltaram para anunciar, Lucas identifica o nome delas. Lucas dá nome para essas mulheres. Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. 3 mulheres, né? Maria Madalena, Joana e mãe de Tiago foram identificadas. Sabe por quê, queridos? Porque agora elas eram embaixadoras, elas eram profetas que ia falar a respeito do Senhor Jesus para os discípulos. Elas tinham uma missão. Quando elas foram ver para o sepulcro, elas estavam ali buscando um Jesus morto. Mas agora, elas foram anunciar Jesus vivo, o Senhor Jesus vivo. Então elas tinham uma autoridade, querido, de embaixadora, de embaixador da boa nova, de pregadora da palavra de Deus, de pregadora da palavra profética da verdade sobre Jesus. Elas estavam imbuídas disso. Por isso que elas não podiam ficar como esquecidas. Elas tinham que ser identificadas. Porque Deus honra, querido. Deus dá honra a quem tem honra. Deus honrou essas 3 mulheres. Hoje, no ano 2012, depois que tudo isso se passou, nós estamos citando o nome delas. Elas entraram na eternidade, querido. Elas foram inseridas na palavra de Deus pela perseverança delas, pelo amor que elas tinham por Senhor Jesus, pelo amor que elas tiveram por esse ministério, por essa palavra maravilhosa de cura, libertação que o Senhor Jesus traz à vida dos homens. Queridos, elas foram identificadas. Só que quando elas chegaram lá para dar essa mensagem para os apóstolos, eles não acreditaram por causa da condição do homem, que não tem o costume de ter essa convivência de ressurreição. Mesmo eles que presenciaram todo o poder manifesto de operação de milagre que o Senhor Jesus fez, mesmo eles vendo bem aqueles apóstolos que acompanharam os 3 anos de ministério do Senhor Jesus, eles ali ainda não tinham desperto, eles ainda não tinham conhecimento dessa palavra, eles ainda não tinham entendido essa palavra. Então, elas ali anunciaram as coisas para os apóstolos, de tudo aquilo que elas tinham, a palavra que os anjos tinham dado para elas, do sepulcro que está vazio, né? E só os lençóis estavam ali. E aí, então, Pedro, ouvindo aquilo, foi correndo. Pedro, ele não ficou esperando, querido. Pedro foi correndo ver. Ele foi correndo lá no sepulcro para ver se aquilo que realmente elas tinham falado era verdade. E chegaram lá e ele viu o sepulcro vazio e os lençóis ali postos. Eles viram que realmente o Senhor Jesus não estava mais ali. E ele retirou-se dali. Lucas diz que ele ficou admirado. Admiração, querido. Aquela sensação de admiração pela situação, de que ele estava vivendo. Ele já não tinha mais ideia de mais nada. Lucas não cita mais nada a respeito dessa situação. Há uma expressão de admiração, mas não fala nada a respeito do pensamento, de qual foi a posição que Pedro fez. A expressão foi simplesmente de admiração.
Isso aqui, querido, diz respeito à admiração, querido. Diz respeito a uma posição nobre de nossas vidas quando nós reconhecemos o poder de Deus. Você admira aquilo que você reconhece o poder de Deus. Você se rende ao poder de Deus. Porque quando o contrário de admiração significa desprezo. Compreende? Significa desprezo. Mas um homem e uma mulher de Deus que tem um coração voltado às maravilhas, ao poder sobrenatural de Deus, ao reconhecimento desse Deus que faz da vida dos homens a operação de milagre, a nossa atitude, querido, é de admiração. É de admiração. Essa é uma posição de fé. Por isso que nós temos que entender algumas colocações que Lucas coloca. Porque é importante para nós. Porque a admiração é uma expressão de fé. De você se admirar, de você se contemplar e de você ser absorvido por aquela situação e esquecer de tudo que está acontecendo ao redor. Todo juízo, toda incredulidade, tudo sai. A admiração toma conta da tua visão, toma conta do seu entendimento. Foi essa expressão que Pedro teve, querido, que é a expressão de um homem e uma mulher de Deus quando está diante da operação do milagre que ainda se manifesta na sua vida pelo Espírito Santo. Querido, saindo dali, Lucas se descreve a história de 2 discípulos que já tinham abandonado o barco, já tinham saído já da situação de Jerusalém, já estavam desconsolados, foram voltar para a vida deles, né? Foram voltar tristes para a vida deles, já desiludidos com tudo aquilo que eles sonhavam, tudo aquilo que eles desejavam e que viram, né, no poder do Senhor Jesus manifesto na vida dos homens. Eles voltaram para a cidade deles. E aí eles no caminho, já no caminho da saída de Jerusalém, eles estavam falando daquilo que tinha acontecido e de repente surgiu no meio deles um homem que perguntou: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão aborrecidos? E aí só, olha, você não está em Jerusalém para saber o que aconteceu em Jerusalém? E aí então eles começam a falar do Senhor Jesus, falar o que tinha acontecido com ele, quem era ele e o que os homens da lei, né, da igreja, os homens religiosos, né, os anciãos, os fariseus, os sacerdotes daquela religião tinham feito com o Senhor Jesus. A própria religião deles, a própria igreja deles tinha feito aquilo, que tinha crucificado o Senhor Jesus. Eles estavam tristes diante da situação. Eles perderam totalmente a esperança. Esses homens estavam simplesmente desiludidos com tudo, né? Com a igreja, o sentimento que eles expressam aqui quando eles contam para o Senhor Jesus a respeito do que aconteceu. Eles falam como os principais do sacerdote, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Eles reconheceram que foi o próprio povo, foi os próprios líderes deles, os próprios líderes da igreja deles, tinham feito aquela situação ruim com o Senhor Jesus, como ele diz, quando eles falaram, identificaram o Senhor Jesus como homem profeta, poderoso em obras e em palavra, diante de Deus e de todo o povo. Eles reconheceram, eles conheciam tanta posição de quem representava o Senhor Jesus, como eles identificaram quem eram os líderes deles na igreja. Esses homens que perderam o norte, eles perderam a posição. O significado da vida deles já tinha se perdido, não tinha mais horizonte. Há uma ilusão. O sentimento deles era de depressão, de tristeza profunda, desconsolo, não tinha para onde ir mais. Né? A própria igreja deles deixaram eles sem horizonte. Eles investiram no mistério do Senhor Jesus e a igreja, os príncipes, como ele considerou, os príncipes deles tinham matado todo o sonho deles, matado e anulado toda a visão que eles tinham. Querido, aqui mostra como o Senhor Jesus é maravilhoso, querido. O Senhor Jesus foi atrás daquelas 2 ovelhas que estavam se perdendo, ia se perder pelo mundo, porque perderam o horizonte. Ele mesmo foi lá pessoalmente lidar com esses 2. O cuidado dele é tão grande, conhecendo o amor que ele tinha e conhecendo o coração daqueles homens.
eles foram lá, ele foi lá pessoalmente, de encontro com aqueles homens que estavam totalmente desiludidos, perdidos diante da situação que eles estavam vivendo. E aí então, nessa caminhada, o Senhor Jesus tem um diálogo com eles. E o Senhor Jesus, nessa caminhada, começa a citar para eles, chamando a atenção deles, falando, por que vocês, honestos, quer dizer, burros, né? Será que vocês, burros e tardos de coração, por que vocês não creem naquilo que os profetas dizem? Querido, assim tem que ser conosco. Assim tem que ser conosco. O Senhor Jesus está dizendo para nós, honestos, será que vocês não creem naquilo que os profetas dizem nessa palavra? Né? Assim, nós temos que abrir a nossa mente, querido. Né? O Senhor Jesus chamando a atenção daqueles dois homens que estavam desiludidos, perdidos, sem um horizonte, caminhando em direção, se afastando da direção de Deus, voltando para o mundo. E o Senhor Jesus vai lá, intercepta eles no caminho, fala, nécios, será que vocês não... Por que vocês são tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram? Assim tem que ser com nós. Nós temos que abrir os nossos olhos, querido, e olhar para aquilo que os profetas falaram a respeito. Para aquilo que os profetas falam a respeito do Senhor Jesus. Aquilo que os profetas falam a respeito da nossa vida, do que nós temos para diante, do dia do juízo final, do dia do arrebatamento da igreja, da grande tribulação que nós vamos ter que passar, das dificuldades que nós vamos ter que entrar, como nós alcançamos o reino de Deus, como nós nos estabelecemos na fé do Senhor Jesus, qual é a postura que nós temos que ter do amor do nosso semelhante. Nós temos que olhar aquilo que os profetas dizem a respeito de nós, querido. Aquilo que o Senhor Jesus diz a respeito de nós, aquilo que o Espírito Santo fala em nosso coração a respeito de nossas vidas. Nós temos que crer nisso, querido, e tomar uma posição de mudança de nossa vida, para que nós possamos nos mergulharmos nessa verdade, entender ela como plena e completa, e ter a postura que Pedro teve de admiração, de ficar totalmente envolvida na admiração dessa palavra, né, que impacta a nossa vida e que nos dá um norte, dá uma direção, um caminho, uma vereda para nós seguirmos. E é isso que o Senhor Jesus falou para aqueles homens. E aí, então, diz que o Senhor Jesus começou, então, a explicar para eles, né, e orientá-los. Aquilo que diz respeito à palavra de Deus, assim como nós estamos discutindo, que o Espírito Santo está nos abrindo a nossa mente, para nós entendermos o que os profetas falam a respeito da nossa vida e salvação. Foi o que Jesus falou com aqueles homens. E começou a falar, então, desde Moisés, começando de Moisés, e passou por todos os profetas, explicando-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. E aí, eles estavam chegando na aldeia, e eles estavam indo, que é a chamada Emaús, né, a aldeia que eles estavam indo. E aí, então, eles chamaram para o Senhor Jesus entrar com eles, convidaram o Senhor Jesus para entrar com eles, para passar a noite naquela cidade, aquela aldeia, uma vez que já estava escurecendo. E aí o Senhor Jesus aceitou o convite. Olha que coisa maravilhosa o nosso Deus, querido. Como Ele gosta, como o nosso Deus gosta de se assentar conosco e comer e ceiar, querido. E ceiar. A ceia tem um significado, o alimento, quando nós nos alimentamos na presença de Deus. Por isso que o Senhor Jesus nos ensina a nós dar graça toda vez que nós vamos comer um alimento. Dar graça pelo pão de cada dia. Quando se coloca na mesa, nós damos graça pelo pão, né, e abençoar o alimento, porque há um segredo nisso, querido. Há um segredo. O fato de nós nos alimentarmos, nosso corpo, na presença de Deus. Há um segredo importante da nossa vida, que nós temos que aprender esse tipo de relação. Porque o Senhor Jesus, Ele gostava de estar com os apóstolos, estar convivendo com eles e comer com eles. Então ali o Senhor Jesus, estando com eles na mesa, tomou o pão, abençoou e partiu e deu a eles. Olha só que momento maravilhoso. Ele pegou o pão, abençoou, partiu e deu a eles para comerem. O Senhor Jesus comendo aquele pão junto com eles.
Como é maravilhoso, querido. E quando aconteceu essa atitude que o Senhor Jesus fez, de partir o pão e dar, eles abriram os olhos. Sabe por quê, queridos? Porque essa é o apanágio, essa é a virtude de Jesus. Há uma identidade em Jesus. Eles identificaram o Senhor Jesus na hora, pela atitude de partir o pão, abençoar e dar. Como isso é importante para a vida de um homem e uma mulher de Deus. Dela ter uma atitude coerente, fiel, que identifica ela diante de Deus e diante dos homens. A postura, o sinal, a marca de um cristão, a marca de um filho de Deus, né? Essa posição que o Senhor Jesus mostrou na hora que ele partiu o pão e deu ali, querido. E os apóstolos, então, que estavam ali, que estavam já pensando em abandonar o barco, quando viram ele presente, eles identificaram o Senhor Jesus ali, queridos, pela postura dele, né? Em partir o pão e abençoar. Querido, assim tem que ser a nossa vida. Nós que temos uma chamada de seguir o Senhor Jesus, nós temos que ter essa coerência, né? De nós termos uma atitude coerente e fiel, né? Não é ser aquele que um dia tropeça, outro dia está em pé, um dia está com o pé no mundo, outro dia está com o pé da igreja, cambaleando, fica em pé, não é isso, querido. Deus não se agrada com isso, né? Esse coração cambaleante é um coração infiel, né? A palavra lá em Apocalipse diz que o Senhor Jesus diz que está pronto a vomitar, é a igreja morna, que não é fria e nem quente. Entendeu? Então, está prestes a vomitar. Não é uma atitude que Deus espera de nós. A atitude que Deus espera de nós é essa coerência. É essa atitude que você, quando você manifesta, já sabe qual é a sua posição. Já conhece a sua atitude, porque ela é coerente. Ela é sincera, ela é fiel diante de Deus e diante dos homens. E aí, então, quando aconteceu aquilo, eles perderam a visão do Senhor Jesus, mas eles identificaram o Senhor Jesus. E aí, então, eles fazem um comentário interessante, querido, que quando eles voltavam pelo caminho, porque eles voltaram correndo, né, para falar com os apóstolos. Mas um falou com o outro uma palavra interessante que diz o seguinte: olha, porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Assim é o Espírito Santo. Assim é o Senhor Jesus falando no nosso coração, querido. Quando você ouve a mensagem da palavra, quando você ouve essa palavra, a palavra de Deus anunciada na igreja, ou no louvor, ou numa palavra ministrada, a expressão desses apóstolos, desses discípulos, é a identificação. Quando nós sentimos dentro de nós a presença daquilo que o Senhor Jesus diz, que ele não dirão, eis que dirão, eis-me aqui, eis-me acolá. Mas ele diz, você não vai, porque eu estou dentro de vós, eu estou no meio de vós. É isso aqui, queridos. O estar dentro de nós, o Espírito Santo falar no nosso coração, é essa sensação que nós temos, querido. É essa sensação de arder em nosso coração, né? De arder em nosso coração quando a palavra de Deus é anunciada, quando é aberta as Escrituras para nós ouvirmos, para nós lermos essa palavra, querido. É o Espírito Santo manifestando dentro de nós. É a presença do Espírito de Deus em nosso coração. É isso que os apóstolos identificaram, querido. Porque de agora em diante, querido, eles iam viver uma nova jornada. Eles iam viver essa identidade dentro deles. Essa coisa que arde no coração deles, que queima no coração deles. Entendeu? Como a verdade de Deus, aquela sensação de alegria, aquela sensação da expressão da presença de Deus em nosso coração, que traz a alegria, que traz a paz. É isso. É esse sentimento de que ele diz, que ele se referiu como ardia em nosso coração. Que é exatamente aquilo que o Espírito Santo faz em nós. Que é justiça, paz e o amor de Deus sobre nós. Né? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele é alegria dentro de nosso coração. É isso que eles expressaram, né? É essa presença do Espírito Santo no coração deles.
E aí eles levantaram e foram correndo para falar com os 11 apóstolos. Chegando lá nos 11 apóstolos, eles encontraram e anunciaram isso. E aí os apóstolos já estavam mais atentos com relação a isso. Mas na hora que eles estavam ali anunciando para os apóstolos o que tinha acontecido com eles em Emaús, lá na aldeia, de repente apareceu no meio deles o Senhor Jesus e dando a palavra: a paz seja convosco. Queridos, esse momento foi maravilhoso na vida dos apóstolos. Foi o momento de regozijo, de intensa alegria para aqueles homens que estavam desconsolados, que estavam perdidos, né? Que estavam ali tristes diante de uma situação, eles não sabiam, tinham perdido todo o horizonte deles, todo aquele ministério que foi anunciado, eles estavam perdidos, não sabiam de onde poderia vir mais. E de repente, querido, eles têm a presença do Senhor Jesus, que aquele que tinha passado pela cruz, aquele que tinha gritado: Pai, em tua mão entrego o meu espírito, estava ali na presença deles, falando com eles. E olha, queridos, a palavra que o Senhor Jesus dá para eles, uma palavra tremenda para nós entendermos o significado de tudo aquilo que nós temos, querido. Nós temos que dar valor para a nossa vida. O valor que nós temos que dar, porque muitas vezes o mundo tira essa significância do que é realmente importante. O mundo tenta absorver aquilo que realmente é importante na nossa relação com Deus. Vamos colocar o detalhe dessa situação. O Senhor Jesus então chegou para eles e falou: olha, por que vocês estão perturbados? Porque realmente o olhar deles era de atemorizados, né? A expressão que Lucas coloca é espantados e atemorizados, e pensavam que viam algum espírito. Olha só, né? Estavam olhando, achando que era um espírito que estava ali, porque eles tinham convicção. Eles viram o Senhor Jesus ser crucificado e morto. A visão deles do olho da carne é a visão de um corpo morto. De repente ele vê um corpo vivo. Nós não somos acostumados a ver isso, queridos. Ressurreição. E por isso que o mundo não crê. Por isso que é uma dificuldade para as pessoas crerem na mensagem da cruz. Crerem na mensagem. Porque é ressurreição. A palavra que Deus tem para nós, homens, e aquilo que o Senhor Jesus veio trazer para nós, se chama ressurreição. É ressurreição. É passar da morte para a vida, é ter vida. E aí então o Senhor Jesus chega para eles e fala: por que vocês estão tão perturbados? E por que vocês estão com e por que sobem tais pensamentos em vossos corações? Porque ele continuava vendo o coração dos homens. Ele continuava vendo, identificando o que o coração dos homens pensava. E vendo que ele estava achando que era um espírito, o Senhor Jesus identificando aquilo ali. E aí então o Senhor Jesus põe a mão dele e fala: vede as minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Apalpai-as. Vede, pois o espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Então eles creram neles, e ainda por causa da alegria, e estando maravilhado, disse-lhes, o Senhor Jesus olhando e vendo a alegria deles, e vendo eles maravilhados, o Senhor Jesus virou para eles e disse: tendes alguma coisa para comer? Querido, olha aqui que nós temos que entender, queridos, o significado de uma refeição, o significado de nós alimentarmos a nossa carne, como há uma notoriedade, como o nosso Deus faz notoriedade nisso, querido. Como há notoriedade, ele para expressar, olha o detalhe disso, olha, e o Senhor Jesus, olha como eu quero que nós vamos pegar, nós vamos entender esse versículo, querido. Depois que o Senhor Jesus mostrou as mãos e os pés, e aí Lucas escreve: e não o crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhe, quer dizer, mesmo eles ainda não crendo, mas eles estavam ainda alegres e maravilhados já daquela situação. Há uma mistura, né, da falta de fé, mas ao mesmo tempo a admiração, ao mesmo tempo a alegria
e está maravilhado com aquela situação. O Senhor Jesus entra nesse momento e chega para eles e fala: tendes alguma coisa para comer? E então eles apresentaram um peixe assado e um favo de mel. E o Senhor Jesus tomou e comeu diante deles. Comeu o peixe e o favo de mel. O Senhor Jesus, esse mesmo corpo, querido, que o Senhor Jesus foi para a cruz do Calvário, o mesmo corpo que foi cravado na cruz, o mesmo corpo que lançaram uma lança, né? Espetaram ele, o mesmo corpo que Judas foi e deu um beijinho na face dele para trair ele. Esse corpo ressuscitou, estava ali diante dos apóstolos e comeu um peixe assado e um favo de mel. E depois nós vamos ver no final desse capítulo, querido, esse mesmo corpo sentou, subiu aos céus e entrou no céu e sentou à direita de Deus Pai. Por isso que o Senhor Jesus gostava de dizer o Filho do Homem. O Filho do Homem. Porque o Filho do Homem entrou em carne. Só que uma carne glorificada, mas em carne. Ele entrou no céu, querido. Ele entrou no céu. Como Deus ama o homem. Como Deus ama aquilo que Ele nos fez, querido. Com a natureza, toda o engenho, toda a ciência, toda a sabedoria que Deus fez aos homens, querido. Ele ama tudo isso. Ele ama. E colocou um corpo humano de carne, com todas as presenças de bactérias, que comeu peixe assado e favo de mel, sentou ao lado dele. O Senhor Jesus, a própria presença do Espírito de Deus nele, né? Foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, e que comeu com os apóstolos. Para você ver a significância, querido, o valor, o significado que a vida se tem. Como é importante nós termos... Por isso que o Senhor Jesus disse que nós temos que amar o nosso irmão. Porque é um significado tão grande a vida dos homens para Deus. Mesmo os pequeninos, os pobres, os pequenos, não importa. Há um significado tremendo da vida para Deus. Querido, como é importante nós termos ter essa luz de entendimento para que nós possamos ter a visão de Deus sobre a vida dos homens. Ter a visão de Deus sobre aquilo que nós somos, daquilo que nós convivemos diante da sociedade, diante das pessoas, diante da igreja e diante da nossa família, qual é o significado que nós temos e o que as pessoas têm diante de Deus. Queridos, aqui, o Senhor Jesus então começa a falar para eles a respeito do que está escrito. E falou da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos, e diz o seguinte: olha, assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse e no terceiro dia ressuscitasse dentre dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Queridos, aqui está um anúncio para nossas vidas. Aqui está um anúncio. É difícil o homem entender isso, principalmente um homem religioso, porque um homem religioso, ele se acha dono da verdade, e ele é acostumado a analisar essa palavra no contexto histórico, né? No contexto da hermenêutica, da exégese, ele olha dentro de um contexto histórico. Mas nós vemos aqui, o Senhor Jesus não diz que tem que ser dessa maneira. Ele diz o seguinte, ó, e diz que se pregasse em seu nome o arrependimento e a remissão de pecados em todas as ações, começando por Jerusalém. E essas coisas sois vós testemunhas, viu? Sois vós testemunhas. Querido, depois ele dá uma conotação nessa frase de nós sermos testemunha de quem ele fez e do que ele representa para a vida dos homens. Nós somos testemunho pela fé disso. Nossos olhos da carne não viu essas coisas. Nós não viram nossos olhos da carne, mas nós cremos no nosso espírito. Nós cremos na palavra dos profetas. Nós cremos naquilo que é anunciado sobre nossas vidas, do que o mundo que virá, o dia do juízo, o dia que o Senhor Jesus vai colocar todas as nações, né? Diz a palavra que todos os olhos vão ver
Todo olho vai ver, aqui não fala a condição de visão espiritual, vai ser dos olhos da carne. Todo olho vai ver ele descer do céu em grande glória para julgar todas as nações. Ele disse isso e vai acontecer. E nós cremos nessa palavra. Por isso que nós temos que anunciar essa verdade. E para você, querido, ter nesse dia do juízo, você fazer parte daqueles que são escolhidos, né? Fazer parte daqueles que vai viver o reino eterno. Porque vai existir, no dia do juízo, 2 tipos de grupos de homens, querido. Um que vai viver, que vai para o fogo eterno, preparado para os demônios e os seus anjos. E aqueles que não creram nessa palavra. E vai existir uma chamada para aqueles que vão ser chamados para viver a eternidade com Deus. Aqueles que submeteram a essa palavra. Que seu nome pregasse o arrependimento, aceitasse o Senhor Jesus dentro de um coração arrependido. Né? E que houvesse, e através desse coração arrependido, haverá a remissão de pecados. Né? E isso tem que ser anunciado a todas as nações, querido. Aqui, o Senhor Jesus não delega nenhuma diplomação de teologia para fazer isso. Isso se faz pelo poder da fé, pelo reconhecimento que o Senhor Jesus fez. Porque quem faz essa obra não é homem nenhum, querido. Não é doutor, não é mestre, não é nenhum diplomado feito em universidades ou faculdades teológicas no mundo, querido. Nenhum homem tem capacidade de fazer. Essa obra é feita pelo poder de Deus. É feita pelo poder. Por isso o Senhor Jesus diz: eis que sobre vós vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. É essa a delegação, querido. A única diplomação que um homem ou mulher possa receber para anunciar essa palavra, anunciar fé no Senhor Jesus, anunciar fé na palavra que desceu dos céus, querido. O Senhor Jesus veio do céu para trazer aos homens a salvação. Só existe uma delegação para o homem fazer isso. É que venha do céu, querido. Receber do céu, do alto, seja revestido de poder para se fazer isso. É isso. Não há diplomação do homem. O diploma vem do céu, querido. O diploma vem daquele que fez essa grande obra na cruz do Calvário e ressuscitou no 3º dia. O diploma vem na mão dele. É ele que chama, é ele que delibera, é ele que executa. Nós simplesmente somos vasos. É um vaso na mão do oleiro para que ele faça aquilo que lhe apraz. Né? A nossa deliberação, querido, é voltar com o coração contrito e humilde diante dele, para que essa obra seja poderosa na vida dos homens. Aqui o Senhor Jesus falou para os apóstolos, dizendo, para que cumprisse tudo o que está escrito. O Senhor Jesus cumpriu tudo o que está escrito, querido. Tudo aquilo que lá em Isaías falou a respeito dele. Isaías 53 falou a respeito dele. Que ele padeceria, que ele seria um homem de dor, né? Que ele seria sofredor. Né? Assim como Isaías diz que ele ia receber um sepulcro de rico. Ele ia ser morto entre os malfeitores, mas o corpo dele ia para uma sepultura de rico. Estava escrito lá em Isaías. Está escrito lá em Isaías, anunciando tudo o que ia acontecer sobre a vida do Senhor Jesus, desde todo o ministério dele. Assim como ele padeceria da cruz, assim como o corpo dele seria colocado numa sepultura de rico. Porque foi aquilo que José de Arimateia ofereceu para ele. José de Arimateia ofereceu um sepulcro novo, né? Que ninguém ainda tinha sido colocado aquilo. Isso custa um absurdo, querido. Naquela época era um absurdo, só homens poderosos, ricos, como um senador, José de Arimateia poderia oferecer. E ofereceu para o Senhor Jesus. Mas sabe por que José de Arimateia ofereceu isso, querido? Porque estava escrito sobre esse momento que acontecia com o Senhor Jesus. Assim como está tudo escrito sobre as nossas vidas. Está tudo escrito, não tem nada de novo, querido. Está tudo escrito até o dia que o Senhor Jesus vai voltar e arrebatar essa igreja. E aí, querido, conta que o Senhor Jesus então estava em Betânia e com os apóstolos. E aí o Senhor Jesus abençoou eles, apartou-se deles e foi elevado aos céus. E todos, eles ali diante dos apóstolos, eles presenciaram que o Senhor Jesus se levantou aos céus, sob visão direta dos apóstolos.
Eles ficaram olhando e vendo aquilo até o Senhor Jesus desaparecer, né? E eles ficaram ali olhando aquele momento maravilhoso da ascensão do Senhor Jesus no céu. E a palavra diz que esses homens ficaram com grande júbilo, tiveram uma grande alegria, né? Eles voltaram para Jerusalém, alegres. Olha só que diferença! Quando eles saíram da visão que eles viram o Senhor Jesus na cruz do Calvário, que eles foram, né? Eles foram embora, triste, cabisbaixo, batendo no peito de tristeza. Agora aqui, querido, com a ascensão do Senhor Jesus, havia júbilo no coração dos homens. Havia certeza de que eles não estavam só, que existia um Deus sobre a vida deles e que tudo estava escrito a respeito deles. Eles entenderam que a vida dele estava inserida na palavra de Deus. Você não está só, querido. Você quer saber qual é o teu destino? Leia a palavra de Deus. Leia, se insere nela. Quando diz lá no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem no caminho dos pecadores, e nem no meio daqueles que lançam palavras ímpias, torpes, mas antes coloca a sua vida e seu pensamento na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Diz, a palavra diz, é como árvore plantada junto a ribeiros de água. E mesmo na estação própria do seu fruto, e a sua formosura não se perde, porque está junto a ribeiros de águas. Querido, essa palavra é verdadeira, querido. É você olhar essa palavra e estabelecer nela, você vai poder viver a libertação, a cura e o poder de Deus sobre a tua vida. Querido, aqui, quando o Senhor Jesus anunciou essas verdades, esses homens creram neles e se estabeleceram nessa palavra. Por isso que havia júbilo, mesmo com o distanciamento do Senhor Jesus aqui, mesmo eles sabendo que o Senhor Jesus ia para o céu, ia deixar da convivência dele com o corpo. Mas agora eles tinham, querido, essa palavra. Porque o Senhor Jesus diz, está tudo escrito. Agora vocês vão esperar para que o Espírito Santo dê a vocês o poder para isso. E com isso eles ficaram no templo. Então a palavra diz no último versículo do capítulo 24 de Lucas. E estavam sempre no templo, louvando, bendizendo a Deus. Amém. Feliz da vida. Não importa o que viria amanhã, não importa o que vai acontecer amanhã, o momento de hoje. Louvando, bendizendo a Deus. Amém. Assim seja. É isso que importa. O que vai acontecer amanhã está na mão do meu Deus. Hoje, louvando e bendizendo ao meu Deus. É essa a posição, querido. Não tem que ter ansiedade. A nossa ansiedade é dobrar o joelho e colocar na presença do nosso Deus. Isso é o Evangelho, querido. Essa é a boa nova que o Senhor Jesus veio trazer para nós. Por isso que nós estamos imbuídos, né, nesse estudo maravilhoso. E nós queremos anunciar a vocês, querido, porque o livro de Lucas, acabamos de encerrar o livro de Lucas, né, e queremos amanhã estar iniciando o Evangelho de João. E eu quero convidá-los para nós continuarmos nesse mergulho, nessa visão, nesse entendimento, nessa análise profunda, né, e trazendo ela para nossas vidas, né, trazendo esse ensino para a nossa vida, para que nós possamos entender e trilhar no caminho da vereda da justiça sobre nossas vidas. Por isso eu quero convidá-los amanhã a fazer o estudo do Evangelho de João, se assim Deus nos permitir.